Jerusalém estremecia sob o peso das vozes que se erguiam contra um homem solitário. O sinédrio, cercado por colunas de pedra e sombras, pulsava como o coração de uma fera. Estevão estava de pé, o rosto iluminado por uma luz que não vinha das tochas. As vestes sacerdotais cintilavam ao redor dele, e o ar denso carregava o cheiro de incenso e ódio. Naquela manhã, o rumor de sua prisão correra pelos becos. À tarde, o povo já se aglomerava diante do portão oriental. O julgamento seria rápido, e todos sabiam. Os que desafiam o conselho raramente veem o pôr do sol. As acusações haviam se multiplicado como brasas. Diziam que ele falara contra o templo, que corrompera a lei, que proclamara o Nazareno ressuscitado. Homens instruídos, fariseus e escribas, formavam um muro de retórica e tradição. Mas o que os confundia era o poder com que suas palavras rasgavam os argumentos. Sua voz não tremia. Seus olhos pareciam ver além das paredes. E isso os enfurecia mais do que qualquer blasfêmia. Enquanto o sumo sacerdote o fitava, o silêncio se instalou. Estevão inspirou fundo. Diante dele, o mesmo tribunal que condenara Jesus agora o sondava com o mesmo olhar frio. Naquele instante, o jovem diácono entendeu que a história se repetia e que a fidelidade o levaria pelo mesmo caminho de sangue. Ele começou a falar, não para se defender, mas para revelar. Recontou a jornada de Abraão, a rebeldia do povo no deserto, a resistência dos antepassados diante dos profetas. Suas palavras cortavam o ar como lâminas antigas. Cada frase lembrava aos juízes a infidelidade de seus pais. O murmúrio crescia. Alguns batiam os pés, outros rangiam os dentes. Ainda assim, ele prosseguia, com a calma de quem já via algo que os outros não podiam ver. O rumor da multidão lá fora crescia como o rugido de uma tempestade. Em algum ponto da praça, Saulo de Tarso observava, atento, o destino daquele homem. Jovem fariseu, erudito, zeloso da lei, trazia nos olhos a convicção de quem acreditava servir a Deus. Nada o comovia, mas algo no semblante de Estevão começava a inquietá-lo. Quando Estevão elevou a voz para dizer que os céus estavam abertos e o Filho do Homem estava de pé à direita de Deus, o templo inteiro pareceu estremecer. Os sacerdotes se levantaram gritando. O som era como o de feras libertas. Taparam os ouvidos, avançaram sobre ele, e a sentença foi selada antes mesmo de ser pronunciada. O destino de Estevão seria decidido fora dos muros. E o céu preparava a próxima. A estrada que conduzia à porta norte de Jerusalém era áspera e estreita. Os guardas empurravam Estevão entre pedras e poeira. Seus pés sangravam, mas seu rosto mantinha a serenidade. A multidão o seguia, misto de fanatismo e curiosidade. Crianças gritavam, velhos amaldiçoavam, e alguns discípulos, à distância, choravam em silêncio, temendo que qualquer movimento os denunciasse. Nos arredores, o vale ecoava o ruído das pedras que os homens carregavam. A lei exigia testemunhas, e as testemunhas estavam prontas. O costume mandava que o condenado fosse despido até a cintura e colocado diante dos acusadores. Saulo recebeu as capas dos que se preparavam para o apedrejamento. Sua expressão era de um juiz que cumpre um dever. Não havia prazer, nem piedade, apenas zelo. Enquanto o povo se organizava, Estevão olhou para o horizonte. A cidade dourada se erguia sob o sol da tarde, o mesmo brilho que um dia refletira nas pedras do templo. Ele lembrava dos dias de pregação, dos milagres, das viúvas que voltavam a sorrir quando o pão chegava às suas portas. Agora, tudo isso parecia distante, mas não perdido. Sabia que o reino que anunciara não terminaria com seu corpo. Os homens se aproximaram. As primeiras pedras foram erguidas. O som das vozes se misturava a insultos e respirações ofegantes. Estevão ergueu o rosto, os lábios movendo-se em prece. Não pedia libertação, mas força.
Cada pedra que partia seu corpo parecia libertar sua alma um pouco mais. Ao longe, alguns discípulos observavam escondidos atrás das oliveiras. O medo os mantinha imóveis, mas algo dentro deles crescia, uma convicção que nenhuma pedra poderia silenciar. A morte do primeiro testemunho seria o início de muitos outros. Saulo mantinha os olhos fixos na cena. Viu o sangue escorrer sobre as pedras e o corpo inclinar-se de joelhos. Ouviu Estevão pedir que o Senhor não imputasse aquele pecado aos seus algozes. E, por um breve instante, algo dentro dele vacilou. Mas ele afastou o pensamento como quem espanta uma sombra. O corpo tombou e o vale se calou. Um silêncio pesado envolveu o grupo. Os homens recolheram as capas e voltaram à cidade. Apenas o vento ficou, levando o eco da última oração. Mas o silêncio estava prestes a ser quebrado. Naquela noite, a notícia espalhou-se por Jerusalém. O Sinédrio havia vencido mais uma batalha contra a seita dos nazarenos. Saulo, inflamado pelo triunfo, obteve autorização para perseguir todos os seguidores do caminho. A casa de cada discípulo tornou-se alvo. Portas foram arrombadas, reuniões dispersas, e muitos fugiram para Samaria e além. Enquanto isso, o corpo de Estevão foi recolhido às pressas por homens piedosos. Envolveram-no em linho, regaram o solo com lágrimas e o sepultaram em um jardim afastado. Não houve cantos, apenas murmúrios de fé. Sobre o túmulo, o vento parecia sussurrar promessas antigas, de que o sangue dos justos jamais se perde. Dias depois, as ruas estavam tomadas pelo medo. As sinagogas ecoavam discursos contra os discípulos e as praças celebravam a vitória da lei. Mas algo invisível começava a se mover. O testemunho de Estevão se tornava centelha em corações antes silenciosos. Jovens e anciãos recordavam suas palavras, e a convicção que o matara tornava-se semente viva. Saulo, por sua vez, mergulhava na missão com fúria. Cada prisão lhe dava a sensação de cumprir justiça. Contudo, nas horas de solidão, a imagem do mártir ajoelhado não o deixava. Ele tentava calar a lembrança, mas a voz que pedira perdão por ele começava a ecoar nas dobras da mente. O algoz estava sendo perseguido por sua própria memória. Enquanto a igreja se espalhava, o espírito agia. A perseguição, em vez de sufocar a fé, multiplicava os pregadores. Homens e mulheres simples anunciavam o evangelho em vilas e desertos. O fogo que pretendiam extinguir agora ardia por toda parte. A história de Estevão não terminara com sua morte. Tornara-se símbolo, tornara-se chamada, tornara-se profecia cumprida e prelúdio da conversão de um perseguidor. E o céu preparava um encontro no caminho de Damasco. O tempo passou, e Jerusalém continuou respirando entre o sagrado e o sangue. Os líderes do templo mantinham o controle, mas as notícias de curas e conversões, além das fronteiras, os inquietavam. Saulo, agora mais decidido, solicitou cartas para perseguir os discípulos até Damasco. Seu nome se tornara sinônimo de temor. Ele cavalgava com convicção, levando dentro de si o eco do mártir. Em seu coração, uma batalha silenciosa se travava. O rosto de Estevão surgia nas madrugadas, interrompendo seus estudos e orações. A serenidade daquele olhar contrastava com o peso de suas próprias mãos. A justiça que acreditava defender começava a parecer-lhe distante da misericórdia que vira naquele dia. Na estrada poeirenta, o sol ardia sobre o grupo de viajantes. Os cavalos relinchavam e a poeira subia como névoa. Saulo apertava as rédeas, até que um clarão rompeu o horizonte. A luz o envolveu com força irresistível, lançando-o ao chão. Sua visão se apagou, mas uma voz encheu o ar. E naquele instante, o perseguidor caiu diante do Cristo que Estevão havia proclamado. Os homens ao redor ficaram atônitos. Saulo tremia, cego, desarmado, desfeito.
O nome de Jesus, que antes odiava, agora o chamava pelo próprio nome. O mártir havia orado, e o céu respondia. 3 dias depois, em Damasco, o mesmo homem que consentira na morte de Estevão recebia imposição de mãos e recuperava a vista. Aquele que destruía a igreja, agora, a edificaria. A oração do primeiro mártir não fora em vão. Germinara na alma do maior missionário. Enquanto isso, em Jerusalém, os discípulos se reuniam novamente. O temor permanecia, mas a esperança era mais forte. O exemplo de Estevão tornara-se símbolo de fidelidade. Cada pregação, cada novo convertido, trazia à memória o dia em que um homem viu o céu aberto e não recuou. A morte de um servo se transformara no nascimento de uma missão. A semente havia florescido, e o que viria a seguir mudaria tudo. Anos depois, quando a igreja já se espalhava pelo império, o nome de Estevão ainda era lembrado nas assembleias. Crianças ouviam suas histórias ao redor do fogo. Jovens repetiam suas palavras de coragem. Para muitos, ele se tornara o padrão do testemunho. O primeiro a provar que a fé não se mede pela duração da vida, mas pela entrega do coração. Em Jerusalém, a lembrança de seu julgamento ainda assombrava o sinédrio. Alguns dos que o condenaram envelheceram em silêncio, temendo o Deus que haviam desafiado. Outros pereceram nas guerras que destruíram a cidade. Mas a semente do martírio frutificou em cada nova geração. Saulo, agora chamado Paulo, carregava consigo o legado daquele encontro. Ao narrar sua conversão, sempre mencionava o momento em que presenciou a morte de Estevão. Dizia que ali começara sua própria queda e renascimento. O perdão do mártir fora o golpe que quebrou o coração do perseguidor. O evangelho cresceu sobre o solo regado pelo sangue de Estevão. De Jerusalém a Roma, sua história inspirava os que enfrentavam prisões e espadas. O testemunho do primeiro diácono tornara-se o alicerce invisível da coragem cristã. Hoje, seu nome ainda ecoa. O rosto sereno diante da morte, o clamor pelo perdão dos inimigos, o céu aberto. Tudo isso permanece como imagem viva da fé, que não se curva diante do medo. E o céu continua aberto para todos os que permanecem fiéis até o fim. A história de Estevão é mais do que o relato de um martírio. É o retrato da fé que não negocia a verdade, mesmo diante das pedras. Ele enfrentou o tribunal que condenara o próprio Cristo e, ainda assim, escolheu o perdão. Enquanto o mundo o julgava, o céu se abriu para recebê-lo. Seu sangue marcou o início de uma nova era. O perdão que ofereceu a Saulo transformou o perseguidor em apóstolo. Assim, Deus revelou que nenhuma lágrima fiel se perde e que o amor é a força que converte até o inimigo. Nos dias de hoje, muitos enfrentam julgamentos invisíveis, pressões, rejeições, injustiças. A lição de Estevão permanece. Quem mantém os olhos no Cristo de pé à direita do Pai jamais é derrotado. O corpo pode cair, mas o espírito permanece em pé diante do trono. O testemunho de Estevão não terminou sob as pedras. Ele continua em cada vida que escolhe a verdade acima da segurança e o perdão acima da vingança. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. E inscreva-se no canal para não perder as próximas profecias.